Olá, bom dia. Eu sou Maria Salomão e nós estamos agora com a nossa Manhã Espírita pela nossa página do Centro Virtual Família Espiritual. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. E antes da gente começar os nossos estudos, né, que é para a nossa manhã já ficar cheia de energia, que é para a nossa semana ficar cheia de energia, esperando que vocês tenham passado um ótimo domingo aí, um ótimo fim de semana, independente de tudo que está acontecendo no mundo, vamos então nos conectarmos à espiritualidade mais uma vez. Então, coloque as suas águas, como sempre eu falo, coloque as suas águas para fluidificar. O que é fluidificar uma água? É quando a gente faz uma oração e a espiritualidade vem e distribui aqui, nessa água abençoada, o remedinho, o fluido que é necessário, a energia necessária para nós. Então, coloque a sua água, põe a sua água para a família, porque sempre vai haver bênçãos nesta água maravilhosa. Lembrando que a gente tem que tomar muita água todos os dias, e esse aqui é uma quantidade de 1 litro, a qual agora, 10h54 da manhã, eu já tomei 1 litro e eu estou indo no meu segundo litro, o que é bom demais. Então, faça o mesmo, comece a tomar a sua água, cada vez mais, para que o seu organismo fique muito melhor. Querido amigo Jesus, Deus nosso Pai, nós estamos iniciando mais um estudo da obra Nosso Lar. Que esse estudo, da onde fala para nós Jesus acerca do mundo espiritual, onde André Luiz ele devassa e traz para nós o mundo espiritual, que nós possamos entender, aprender e ter as nossas reflexões íntimas. Abençoa-nos, abençoa todos que estão a nós conectados, abençoe aí o nosso país, a nossa cidade, e que possamos viver em harmonia. Assim seja. Então, pessoal, vamos lá. Nós estamos no capítulo 15 da obra Nosso Lar. No capítulo 14, nós estudamos, para vocês se recordarem, elucidações de Clarencio. Foi quando o André Luiz ele foi lá pedir para trabalhar como médico, né? Então, mesmo ele sabendo que ainda não tinha condições, ele foi pedir. É o que a gente tem que sempre fazer na nossa vida, mesmo a gente sabendo que a gente tem que fazer muitas coisas para modificar, a gente tem que insistir. Insistir nos nossos objetivos, nos nossos propósitos, porque assim, a gente insistindo, a gente vai ver qual que é o caminho que a gente deve trilhar para alcançar esse objetivo. Agora, se eu ficar parada, eu não vou conseguir nada. Então, o André Luiz foi corajoso, foi conversar com o ministro, recebeu lá as críticas, recebeu as sugestões que ele deveria trabalhar, iniciar como um assistente, né? E aí, a partir da humildade, ele poderia estudar, aprender e realizar aí o seu objetivo e o seu sonho, que sempre foi cuidar das pessoas. E com base nisso, no capítulo 15 de hoje, é visita materna, né? Que André Luiz, nesse capítulo de hoje, ele recebe a visita da sua mãe, que tanto ele ficou perguntando no seu íntimo, tanto ele ficou questionando aí dentro de si mesmo, mas só que não adiantou nada ele ficar perguntando nem questionando, porque ainda não era a hora. Então, traz para nós a lição de que não adianta nada a gente ficar questionando por que acontecem as coisas, por que tudo está dando errado, se a gente não for atrás para saber os porquês e se a gente não modificar o nosso ritmo, porque senão nada vai mudar. Então, a gente tem que buscar sempre a renovação. Então, ele ficou pedindo aí a presença da mãe e tal, e não veio na hora que ele quis, mas veio sim na hora que ele mereceu. Então, André Luiz, ele teve uma reflexão depois da conversa com Clarencio, no seguinte sentido, que se fosse em outro tempo, logo no momento em que ele tivesse chegado em nosso lar, ou mesmo quando ele estivesse encarnado e ele ouvisse assim, todas aquelas lições, todos aqueles puxões de orelha, aquelas palavras ríspida, entre aspas, né? Ríspida, entre aspas, porque os espíritos superiores, assim como as pessoas com mais sabedoria, elas usam a energia conosco, mas é uma energia com amor.
É diferente das pessoas que querem ofender e querem te deixar para baixo. As pessoas com sabedoria e os espíritos superiores são enérgicos conosco para que a gente mude, para que a gente entenda a lição. E ele falou que se fosse em outro tempo, nossa, ele não iria aceitar as colocações de Clarencio, principalmente quando ele estava na Terra, né? Porque quando a gente está encarnado, a gente tem o orgulho exagerado em nós, principalmente dependendo da condição que a gente está na Terra, dependendo da posição social, aí o orgulho, né, é, cai sobre nós com mais intensidade e a gente acaba não aceitando o que os outros falam, mesmo que seja para o nosso bem. Bom dia, Débora, nossa ADM aqui, está conosco no nosso estudo. Bom dia aos nossos amigos também. E a nossa manhã tem que ficar cada vez mais recheada de amor. Aí, André Luiz, ele reconhecia que a experiência humana, que a experiência na Terra, né, não deveria ser levada em conta de brincadeira. É o que eu falo, muitas das vezes já falei em palestras, e é o que a gente aprende com a espiritualidade. Nós não estamos aqui na Terra de férias. Principalmente agora com essa pandemia, a gente vê que a gente não está de férias. E nós estamos aqui nesse corpo para o aprendizado. Claro, né, que nós não devemos agir como robôs, como pessoas que só ficam o tempo todo estudando, nada disso. Não é isso que a espiritualidade nos traz e não é isso que eu estou querendo dizer. E não é isso que André Luiz está falando depois da sua reflexão. Ele teve uma reflexão seguinte, que ele perdeu oportunidades valiosas na vida de crescimento, de desenvolvimento do amor fraternal. Vocês podem ver, o que é que nós estamos enfrentando agora? Esse novo coronavírus aí, né? A gente sabe que é um vírus abençoado, que veio fazer com que despertasse no ser humano as coisas que precisam despertar. Então, muitas pessoas começaram aí a praticar o bem, a ver que outras estão com fome na rua, começaram a levar comida. Hoje mesmo eu vi uma reportagem bonita, muito interessante, né, dizendo que empresários, né, estão buscando comprar marmitas, né, num preço mais acessível, e essas marmitas são distribuídas aos moradores de rua, as pessoas que não têm teto. Principalmente nesse momento agora, onde as pessoas não estão saindo às ruas, e aí fica mais difícil ainda dessa camada pobre da sociedade se alimentar. E acabam morrendo aí de fome. Então, o vírus veio despertar nas pessoas a necessidade de nós entendermos que somos todos irmãos e precisamos um auxiliar os outros. E o mundo precisa melhorar, não precisa haver no mundo mendigos, não precisa haver no mundo favelas. Nossa, Maria, mas esse seu sonho de um mundo melhor não é para agora. Não, não é para agora. Nós ainda estamos no segundo estágio de evolução, mas é um sonho que vai ser realizado com o tempo, com a evolução do ser humano. Então a gente precisa evoluir. Só que como nós somos aí meio atrasadinhos no entendimento, né? Não são todas as pessoas que auxiliam, que ajudam, que trabalham no bem, não são todas as pessoas que entendem aí o ensinamento de Jesus na sua máxima. Então, acaba acontecendo essas calamidades com despertar, para um despertar. Só que muita gente não entende ainda que é um despertar, e é um despertar. No momento em que nós despertarmos o amor, aí tudo vai começar a melhorar, tudo vai começar a passar. Por isso que também a gente faz o estudo, que é para energia fluir de forma positiva. Então, nós não estamos aqui de férias. A gente pode se divertir, a gente deve rir, a gente deve ser alegre, mas a gente deve trabalhar sempre no bem, sempre no amor para com as pessoas, né? Então, ele entrou nessa reflexão, começou a evoluir, porque a partir do momento em que o espírito seja encarnado ou desencarnado, fora da carne, no caso de André Luiz, começa a ter essa reflexão que é preciso ter um amor, é preciso se dedicar às pessoas, é preciso entender o próximo, começa a haver evolução. E isso agrada a Jesus, agrada a Deus. E dentro das suas reflexões, dentro do controle dos seus pensamentos e das suas emoções,
André Luiz estava lá, no local onde ele fica, lá no seu apartamento, né? Quando eis que chegou o ministro e Lísias, seu amigo, seu mentor ali, vamos dizer, espiritual, né? Aquele enfermeiro que foi ser um grande companheiro, né? Parceiro de André Luiz, né? Parceiro mesmo, ensinando ele as coisas que precisavam fazer ali, ensinando a ele as reflexões que precisavam ter. E ele chegou ali com os olhos brilhantes e disse assim, é, com aquela fisionomia alegre, né? Adivinhe quem chegou à sua procura? E André Luiz, claro, na mesma hora, minha mãe, né? Sim. Aí a mãe de André Luiz entrou naquele momento glorioso, com os braços abertos, com uma mãe que emana energia positiva para o filho, com uma mãe que nunca abandonou, e eles se abraçaram. Olha que momento maravilhoso no plano espiritual. O reencontro de duas pessoas que se amam, mostrando a sabedoria de Deus, mostrando o quanto Deus, ele fala para nós que o amor é intenso e sempre estaremos juntos, pelos pensamentos. Depois que a gente desencarna, nós vamos encontrar os nossos entes amados, o seu pai que desencarnou, a sua mãe que desencarnou, aquela pessoa que você ama tanto, o seu grande amor que está no plano espiritual. A gente vai se encontrar uma hora ou outra lá, entendeu? Só que a gente precisa saber entender toda essa dádiva divina e parar com os egoísmos da emoção, que infelizmente está presente em nós, né? Ou seja, ninguém é de ninguém. A evolução, ela acontece de forma individual. Às vezes eu preciso estar num plano, uma outra pessoa precisa estar em outro plano, às vezes eu preciso estar aqui na Terra, e um amor meu, seja amor fraterno, seja amor de coração, não importa, está no plano espiritual, mas a gente pode se conectar, a gente pode se conversar, a gente pode trocar ideias, né? Desde que eu mantenha aí o meu equilíbrio e o entendimento. Entendimento que a gente não precisa ficar grudados, coisa que a gente não entende aqui na Terra. Aqui na Terra, existe uma posse muito grande das pessoas sobre as pessoas, né? Então as pessoas têm posse sobre as outras e não entendem o que é amor. A gente precisa amar. Amar é deixar ser livre nas suas emoções, nos seus pensamentos, é o respeito que um tem pelo outro, né? Então, aquele momento maravilhoso no mundo espiritual, imagine vocês, sintam a energia maravilhosa desse momento, desse reencontro entre mãe e filho. E aí, André Luiz, é claro que chorou muito, lembrou-se de quando ele era um menino, se recordou aí da fase da infância, porque nada melhor do que uma mãe, né? Ali para acalentar o nosso coração, ainda mais uma mãe amorosa e presente como ela foi, né? E ela falou o seguinte para ele: olha, vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Vocês viram aqui, né? O que a mãe de André Luiz já chegou dando uma lição. A alegria, quando excessiva, também costuma castigar o coração. Aí vocês já ouviram falar, né? Que tem pessoas que jogam na Mega Sena e ganham e morrem. Ficou tão feliz que acabou tendo um infarto e morreu. O que que a mãe do André Luiz estava explicando aqui? A alegria excessiva também castiga o coração. Então, vamos ter equilíbrio, vamos das nossas emoções, vamos saber dominar as nossas emoções. Tudo isso é um processo, né? Aí eles conversaram, claro, ficaram juntos, sozinhos, né? Porque a espiritualidade, os irmãos espirituais, eles respeitam, e claro, a necessidade de nós estarmos com o nosso ente querido, né, na privacidade, e, e foram conversando bastante, e ela explicou a ele, a André Luiz, que ela estava em um outro plano, né, devido ao trabalho, tanto que ela era uma pessoa bondosa quando encarnada, sempre pensava no bem, depois disse que desencarnou, acabou vendo a necessidade de trabalhar cada vez mais, e trabalhou muito, e angariou aí
essa conquista maravilhosa de estar em outro plano. Ela não vivia na cidade de Nosso Lar. Ela foi apenas visitar André Luiz. E acabou também dizendo a ele que em todo momento da sua existência, até no momento do seu desencarne, ele estava junto dele. É que ele não sentia, né? Então, a gente, às vezes, a gente se apega tanto às coisas aqui da terra, a gente corre tanto atrás do dinheiro, tanto atrás da beleza, tanto atrás dos nossos, das nossas paixões, entre aspas, das nossas preocupações, e a gente nem percebe que os nossos irmãos espirituais, os nossos amores espirituais estão cuidando de nós. Eles vêm, eles estão conosco, eles estão nos intuindo, no momento da dor, no momento da dificuldade, eles estão juntos. Nós nunca estamos sozinhos. Mas a gente não percebe, né? Porque a gente dá mais valor aí às coisas aqui da Terra. Então, aí ela falou assim, olha, que às vezes a providência separa os corações, temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Então, ela explicando que ela morava em um outro plano, em André Luiz, ali no nosso lar ainda, ou quando André Luiz estava encarnado, e depois ele desencarnou, foi para o umbral, e passou esse período longe da mãe, mesmo perguntando, é porque Deus, ele separa, às vezes, as pessoas, os corações que se amam temporariamente, para que a gente aprenda a dar mais valor, para que a gente aprenda a ter o amor divino. O amor divino é o amor universal. Não é esse amor egoísta que a gente tem, é o amor universal. Então, para a gente ter o amor divino, às vezes a gente fica realmente separados, né? Daqueles que a gente tanto ama aqui na Terra, a gente fica separado, né? Por isso que acontece muitas das vezes desencarne de filhos, né? Com problemas, seja com problema de saúde ou não, acabam desencarnando, separando-se aí da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. É uma separação momentânea, mas necessária para que a gente aprenda a ter amor universal. Porque aquele que ama de forma universal os seus entes queridos, eles deixam ir, né? Eles deixam partir, não fica segurando aqui de forma egoísta. Então, a gente precisa aprender a ter esse amor universal. E aí, é, tem uma parte aqui também, que André Luiz, que eu achei muito importante, que ele estava, assim, muito satisfeito com a visita, satisfação, né, com a visita da mãe, essa misericórdia divina que ele entendeu que foi uma bênção para ele esse momento, claro, né? E aí ele começou a fazer uma reflexão acerca do que eu acho muito importante dizer, que na Terra, quase sempre, olha o que André Luiz fala aqui, ó, na Terra, quase sempre as mães não passam de escravas. No conceito dos filhos, raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Então, na maioria das vezes, olha só, o conceito de André Luiz, né, analisando o planeta Terra, analisando todos nós, na maioria das vezes, as mães para os filhos não passam de escravas. Aonde os filhos só vão dar valor às mães depois que elas desencarnam, porque aí começa, puxa vida, minha mãe estava aqui, né? A minha mãe fazia isso, a minha mãe, eu nem percebia que a minha mãe tinha dores e fazia tudo em casa, eu nem percebia que a minha mãe passava fome, como eu já ouvi de uma amiga aqui, né? E para dar a comida para o filho. Eu nunca percebi que a minha mãe dormia muito tarde, porque ela ficava, além de trabalhar fora, ela tinha que arrumar a casa e deixar comida fresquinha para mim, né? Eu nunca percebi que a minha mãe chorava, mas só que ela chorava debaixo do chuveiro, né? Para as lágrimas irem embora e ninguém perceber. E se os olhos ficarem vermelhos, ai, foi o shampoo, né? O sabonete que caiu nos olhos. Então ninguém ia perceber que ela chorou, né? Que ela sofre, que ela é uma batalhadora. E aí acabam achando que a mãe é empregada, né? A mãe, ó, comida tem que estar pronta, mãe. Você não fez a comida. Ah, mãe, hoje, pô, cadê meu sapato? Cadê meu tênis? Cadê minha roupa lavada, minha roupa passada? E não dá valor, né, mãe? Pô, mãe, eu quero aquele dinheiro, você não trabalha, porque você não comprou meu videogame.
que você não comprou minhas coisas. E vai crescendo, acaba casando e nem percebendo tudo isso que a mãe faz, por mais que a gente ensina, e só vai perceber depois que a mãe desencarna. Porque depois que a mãe desencarna, ele fala, poxa vida, o colo mais precioso que a gente pode ter é o colo da mãe. Que a mãe jamais abandona um filho, salvo suas raras exceções. A gente sabe que existem explicações aí, ó, tanto psicológica, psiquiátrica e também espiritual acerca de mães que abandonam seus filhos. Existem sim, mas a maioria não faz isso. Né? A mãe tem amor incondicional. A única que tem amor incondicional. Tanto é que sofre, se dedica, se acaba, deixa de lado a sua vida para se dedicar aos seus filhos, né? E a maioria deles não entende essa dedicação. Então, acordem, filhos, acordem e comecem a valorizar os seus pais, comecem a valorizar a sua mãe. É, bem-aventurados aqueles que honram pai e mãe, né? Honrai pai e mãe. Pai e mãe. O que é pai e mãe? Aquele que cria, né? Aquele que está junto. Então, ele fez essa reflexão porque ele viu a mãe dele, poxa vida, mesmo depois de desencarnada, minha mãe ainda cuida de mim, né? Cuida, cuida. Sempre com os pensamentos positivos, né? Aí, depois disso tudo, ele passou um momento bom com a mãe dele, né? E ele pensou, poxa vida, né? Se eu estivesse na Terra, eu queria dar para minha mãe um trono, tudo que ela merece de bonito, né? Fazer vamos dizer assim, um jantar maravilhoso, com taças maravilhosas, com tudo aquilo que a gente gosta de agradar, às vezes, a pessoa aqui na Terra, mas em forma material. E aí só que aí ele falou assim, mas isso daí é, é coisa da Terra, né? Porque o que se agrada mesmo, o espírito superior, é o sentimento de amor, né? É o sentimento de carinho, é o prestígio, sempre na sua pureza, sempre sem nada esperar, né? E aqui uma outra coisa importante também, que a mãe de André Luiz diz, é o seguinte: você, meu filho, não é o único desencarnado a reparar os próprios erros. Ela estava ensinando ele, não era o único desencarnado a reparar os próprios erros. Como André Luiz tem um monte de desencarnado no plano espiritual que enfrentou tudo isso e coisas piores. Nem eu, ela disse, sou a única mãe a sentir dor, né? A sentir dor, a sangrar, em virtude do que você passou e de estar separado. Então, a nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos. Olha, gente, isso aqui é muito importante. Nossa dor da separação, dor, qualquer dor que a gente sentir aqui na Terra, dor, aquela dor aqui, coração, de nós estarmos enfrentando problemas. Nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos. A nossa dor não faz a gente se melhorar ou ser superior porque a gente chora, chora, chora. Não. Ou pelas feridas que sangram em nós, ou pela aquela ferida, aquela dor, sabe, que dá aqui no coração da gente, que dói até o órgão, por nós estarmos enfrentando os problemas, não faz a gente evoluir. Mas, ó, quando a dor ela é eficaz, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Lição é essa. A nossa dor, quando nós estamos enfrentando problemas, devemos e podemos colocar para fora. Desabafo. Chora, chora sozinho. Se quiser gritar, grita. A sua forma de desabafar. Só que as suas lágrimas não vai mudar a sua dor. Não vai fazer você evoluir nada. Você fica remoendo essa dor que fica uma ferida lá dentro. Não vai mudar em nada. Só vai mudar a sua dor no momento que você tornar-se uma pessoa melhor e compreender melhor as pessoas. Compreender melhor o seu próximo. Ou seja, por exemplo, poxa vida, eu enfrento uma dor grande, eu tô vendo que não é fácil, né? Então eu vou tentar superar essa dor e
eu vou entender as pessoas a partir do momento em que elas começarem também a sofrer. Eu vou entender. Eu não vou olhar para a pessoa e começar a criticar ela. Nossa, meu Deus, já está de novo com esse problema. Não, eu vou estender a mão para ela e eu vou compreender o ser humano na sua essência. Então, as dores, elas vêm para nós de forma bem dita, a partir do momento em que eu entendo que essa dor vai fazer com que eu compreenda o ser humano. Aí eu vou evoluir. Porque tem pessoas que pensam assim, eu passo a encarnação, dá até dó, né? Eu passo a encarnação inteira, tanto sofrimento, chorando, 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 e Deus nunca me escuta, Deus nunca fala nada comigo. Ele te escuta sim, ele te oferta oportunidades, mas quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar é a gente que precisa entender. Aí a pessoa, o que acontece? Diante da dor se torna amarga, amarga. Eu sou uma pessoa que tanto sofre, eu não gosto nem de conversar com os outros. Aquela pessoa está sofrendo e eu, então, sofro mais. Você vai sofrer mais ainda. Até começar a entender que essa dor é para burilamento do seu espírito, para você perceber o outro, para você entender a dor do outro e fazer alguma coisa. Porque diz Joana de Ângeles, assistam o filme do Divaldo, maravilhoso, Joana de Ângeles colocando lá essa frase, eu, Maria Salomão, levo para minha vida. Quem auxilia o próximo, quem pratica o bem, não tem tempo para chorar. Não tem, gente. A partir do momento que a gente começa a auxiliar as pessoas, a ouvir as pessoas, trabalhar no bem, é uma energia tão grandiosa que toma conta da nossa alma, do nosso coração, que os nossos problemas a gente deixa de lado. A gente não tem nem tempo para ficar pensando nos nossos problemas, porque a energia é boa. Porque a gente pega e já troca o pensamento, tira, joga essa dor fora, para de chorar e começa a trabalhar pelo próximo. Muda tudo. Essa é a ferramenta. Então é isso que a mãe de André Luiz estava ensinando para ele. E ela disse: modifica suas atitudes, trabalha no bem. E aquelas palavras benditas me despertaram, disse André Luiz. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, valorizando-me o coração. Minha mãe me contempla desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-lhe na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca, porque a beleza espiritual é aquela que deixa a pessoa ainda mais bela. E a mãe de André Luiz retornou na outra esfera onde era sua moradia, mas continuando sempre ali com as vibrações positivas, auxiliando quem precisasse auxiliar. E esse é o capítulo de hoje, queridos, que deixa para nós a lição de que nós devemos ser fortes diante de tudo e que o bem deve sempre reinar nos nossos corações. Obrigada pela atenção, um grande abraço, que o dia de vocês seja excelente.